Muito bem, pessoal. Seja bem-vindo aqui a mais uma resolução, né? Agora do problema 977 do site LeetCode. Link segue aí embaixo. E esse problema aqui é o que? A ordenação, né, do array, dos quadrados do array. Então vamos dizer mais ou menos aqui. Então ele vai dar para a gente um array, né, que está sorteado de maneira crescente. E ele quer que a gente eleve esses números ao quadrado e que mantenha a ordem nesse array após elevar eles ao quadrado. Então ele dá para a gente como exemplo aqui, né? O exemplo menos 4, 1, 0, 3, a gente após elevar ao quadrado, a gente tem que atentar só para sortear. Se a gente olhar assim, a gente pensa, pô, é um problema relativamente simples, né? E realmente, assim, a maneira mais fácil de pensar dele é bem simples. Porém, eu tento sempre trazer pelo menos mais de uma solução aqui para que a gente veja, pô, será que tem alguma maneira, né, mais otimizada de fazer isso? E como eu já disse aqui desde o primeiro vídeo, né, é, algoritmos há diversas maneiras que a gente pode estar resolvendo o mesmo problema, né? Certamente vocês vão achar outras maneiras de resolver, e eu sempre recomendo, pode colocar aí embaixo aí para a gente analisar, tá bom? É, então a primeira maneira, vamos pensar na maneira mais simples, que seria o quê? Pô, vamos simplesmente elevar ao quadrado, né? Então se a gente elevar cada elemento desse ao quadrado, a gente vai chegar aqui inicialmente assim, 9 e 100. E aí seria basicamente o quê? Chamar a função sort. Se a gente olhar aí o problema anterior que eu resolvi, ele usava exatamente essa função. Então aí a gente não teria mais problema, né? Ficaria com 0, 1, 9, 16 e 100. E resolvido o problema. Apenas aplicando aqui a função, vamos colocar aqui, ó, simulando que a gente aplicou a função sort, né? E aí estaria resolvido esse problema. Vou só apagar aqui para não tomar aqui o quadro do lado. Vamos colocar aqui de maneira um pouquinho menor. Certamente vai dar para ver aí, tá bom? Beleza. E aí, agora, vamos pensar aqui numa segunda maneira. Certamente ela é mais trabalhosa, tá bom? Porém, ela vai ocupar um pouquinho menos de tempo para fazer isso daqui. Porque aqui primeiro a gente tem que elevar cada um ao quadrado, né? E depois fazer um sorteio desses elementos, tá bom? Uma segunda forma da gente pensar, a gente vai pegar assim, ó. Vamos colocar ponteiros na ponta de cada elemento desse array. E aí, se a gente comparar o número absoluto de cada um, por exemplo aqui, ó, se a gente comparar o absoluto de menos 4 com o número absoluto de 10, a gente sabe que o absoluto de 10 vai ser maior, né? 10 é maior que 4, concorda? Então aí a gente poderia colocar nesse array, nesse novo array, eu vou colocar aqui do lado, tá bom? Deixa eu colocar em outra cor, só para ficar mais didático. Então, nesse outro array aqui, a gente já sabe que o maior número, porque como ele está ordenado, o problema disse isso pra gente, a gente sabe que esse aqui vai ser maior. Então, a gente pode colocar aqui, ó, no último elemento, a gente já sabe que é maior. Só que aí agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que percorrer aqui. Como a gente já andou esse, agora a gente vem para cá. E agora, o 4, ele vai ser maior do que o 3? Ah, agora o 4 é maior do que o 3. Então a gente vem aqui agora e coloca o 16. Como a gente já andou o 4, travou aqui. Beleza, vamos manter a caneta aqui porque deu uma travada. Também voltando aqui, tinha dado uma travada na caneta. Então, agora a gente vai ter que comparar aqui o 1, tá bom? O menos 1, desculpa. E agora, o menos 1, ele é maior do que 3? Não, o 3 é maior. E aí eu acho que já deu para entender aqui mais ou menos a lógica do que a gente vai fazendo, até a hora que os ponteiros vão tudo apontar para o central, tá bom? Então, a gente vai resolver dessas duas maneiras aí, tá bom? Então, a primeira maneira, vamos voltar ela aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Elevar ao quadrado, né? E depois, simplesmente, opa, desculpa, e depois simplesmente sortear isso daí. Então, a maneira realmente um
pouco mais simples, mas vamos fazer ela aqui, tá bom? Então, primeiro que a gente vai fazer, vamos criar aqui um array, tá bom? Com a mesma quantidade de números, só que todos com 0. E depois a gente vai preenchendo isso daí. Então, vamos criar aqui um array chamado sorted, tá bom? Que ele vai conter o quê? Zeros, tá bom? Para cada elemento aqui, que eu chamei de simplesmente underline, tá bom? Em nums. Então, o que é isso daqui? Isso daqui a gente ainda não tinha visto algo parecido, mas eu estou criando uma lista, tá bom? Preenchidas com 0 para cada elemento que existe em nums. Então, independente do número de elementos que for, eu vou criar aqui uma lista, tá bom? Um array com zeros, na mesma quantidade de elementos que tem no array original, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? For i num range, né, do tamanho de nums. Então, a gente vai percorrer aí o range do comprimento de nums, tá bom? A gente vai dar o quê? Qual que é o valor, né, que está no nums? Então, o velho vai ser o quê? Num_i. A gente vai atribuir esse valor aí, tá bom? E a gente vai falar o quê? Que sorted desse mesmo valor, né? O sorted primeiro vai ser igual a quê? Vai ser igual a esse velho vezes velho, tá bom? Então aqui a gente está criando um i basicamente para quê? Para a gente ter o índice, tá bom? E aí como a gente vai usar tanto no velho quanto no sorted, a gente reaproveita esse índice aí. Então o que a gente fez aqui nessa primeira aqui? A gente falou assim, olha, qual que é o primeiro valor que você tem aí? O primeiro valor é menos 4. Tá, então vamos alimentar o nosso sorted aqui com o quê? Com 16, por exemplo, né? E depois, aí vai vir 1, menos 1 e a gente vai alimentando, tá bom? E aí no final a gente vai ter o nosso sorted preenchido com essa primeira lista aqui. Ele vai estar assim. E aí, o que a gente precisa fazer agora com sorted? A gente precisa ordenar ele, né? Sorted.sort. E a gente tem que retornar. Return sorted. Se quisesse retornar aqui direto também, sem problema, mas para manter uma didática aqui, a gente vai retornar depois somente o elemento ordenado, tá bom? Então vamos rodar aqui para ver se deu tudo certo. Então, tudo certo, os dois casos aqui, tá bom? E agora vamos para a segunda resolução. Ela é um pouquinho mais complexa, sim, porém, vale a pena a gente dar uma olhada para que a gente veja resoluções diferentes, tá bom? Então a gente vai, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, a gente vai manter aqui, tá bom? Essa lista aqui, dessa maneira, com a diferença que, lembra, a gente vai colocando ou no início ou no final. Então a gente definiu dois ponteiros. Um ponteiro da nossa lista ordenada, a gente vai chamar um ponteiro de smaller index, que ele vai começar no 0, obviamente, porque a gente está aqui, né? Definiu o ponteiro, lembra? Primeiro aqui e depois aqui. E aí a gente vai percorrendo com esse ponteiro aí. E a gente tem o ponteiro do maior, né? Vamos chamar aqui ele de larger index. Que ele vai ter o quê? Ele vai ter o tamanho, né, do nums menos 1, tá bom? Lembra que a gente tem que tirar 1 por causa do comprimento, que a gente começa em 0, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? For i in reversed range do tamanho de nums. Então a gente teria lá de 0 até o tamanho, né? A gente só fez o que? A gente reverteu esse range aí, tá bom? A gente vai ter o seguinte, a gente já vai entender exatamente por que a gente reverteu isso daí, tá bom? A gente vai ter um menor valor. Qual que é o menor valor, né? O smaller val, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual ao nums smaller index. Então, a gente está pegando ali o primeiro número de cada lugar, tá bom? E a gente também vai ter o larger val, que vai ser igual ao nums larger index, tá bom? Sei que você, em comparação anterior, você deve estar achando um pouquinho complexa, mas aguarda aí que você vai já, a gente vai começar a ligar os elementos e vai começar a ficar um pouquinho mais fácil de compreender isso daqui, tá bom? E aí, lembra, agora que a gente pegou cada ponto aqui, a gente pegou aqui e pegou aqui, tá bom? Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que comparar os números absolutos, né? Então, se o absoluto do smaller val
for maior do que o absoluto do larger val, bom, vou só tirar um pouquinho do zoom aqui para ficar, né? Opa, beleza. Então, a gente está pegando, o menor valor é maior do que o maior ali absoluto, então o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar, ó, sorted, e por isso que a gente reverteu aqui em cima, tá bom? Para ficar mais fácil. Porque a gente está alimentando, lembra? A gente está alimentando a partir do fim aqui. Então vai ficar bem mais fácil agora. Então, se você não tinha entendido por que a gente reverteu, é simplesmente para ficar mais fácil aqui agora, tá bom? Então, o range aqui ele não vai ser de 0 ao comprimento, ele vai ser do comprimento até 0, que a gente vai preenchendo de trás para frente ali, tá bom? Acho que agora ficou mais fácil de vocês entenderem se não havia entendido ainda, tá bom? E aí a gente vai, né, elevar esse smaller a ele mesmo, tá bom? A gente vai fazer ele vezes ele mesmo, tá? E aí agora a gente tem que, né, incrementar o índice, né? Incrementado. E aí, se não for, né? Se não for maior, aí a gente vai ter que fazer o com o maior índice, né? Sorted. Aí vai ser igual a larger val vezes larger val. E aí agora a gente tem que incrementar. Peraí, só para não dar erro aqui. A gente vai ter que incrementar o larger index mais igual a 1. E no final a gente vai simplesmente retornar o sorted, tá bom? Então, espero que tenha ficado aqui claro para vocês exatamente o que a gente fez, né? Só relembrando, tá bom? A gente veio aqui, criou um array, né? Com zeros. A gente criou um índice do menor e do maior para que a gente criasse esses nossos ponteiros aqui em cada ponta, tá bom? Vou colocar aqui, ó, como se fosse esse ponteiro aqui, e depois a gente vai indo para o centro, tá bom? E aí a gente reverteu, conforme eu falei, para quê? Para que a gente aqui ficasse mais fácil da gente ir inserindo os elementos no final, tá bom? E aí a gente teve aqui, começando a comparação, né, do maior com o menor, e aí comparando esses números absolutos, se fosse o menor, a gente armazenaria ele no nosso sorted e incrementaria o índice. Caso contrário, a gente armazenaria o maior e colocaria o índice. Agora vamos rodar aqui para ver se deu tudo certo, né? Opa, teve algum erro aqui, vamos só ver o que foi. Out of range, larger index. Comprimento de num menos 1. Len of nums. Também, então voltando aqui, né? Obviamente eu identifiquei aqui qual que era o erro. A gente tem que lembrar aqui, né? Então, assim, quando o número é o menor, né? A gente vai incrementar 1. Porém, quando o número for maior, né? Aqui tem que ser menos igual a 1. Então, por isso que estava dando erro aqui, porque eu estava incrementando, né, o último índice, estava acrescentando e ele estava dando aqui o index error out of the range, tá bom? Então, é aquilo, né? Erros acontecem, né? Vocês vão lidar isso daí com diversas vezes também, mas o importante é a gente conseguir encontrar ali, tá bom? Então é isso daí, eu realmente agradeço a sua atenção aí, peço desculpa aqui pelo pequena demora, né, em encontrar aqui, mas acontece, né? Muito obrigado.